Olá, bem-vindos todos e a todas a mais um episódio maravilhoso do Referências Bate-Papo. Um bem-vindo para você que está assistindo aqui no Instagram agora ao vivo. Um bem-vindo agora para você que está assistindo no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, ó, se inscreva no meu canal, compartilhe, clique em gostei, compartilhe para mais convidados, mais pessoas, viu? E exatamente essa é a ideia do Referências Bate-Papo, eu trazer aqui pessoas para que eu possa conhecer melhor, para que a gente possa conhecer melhor esses convidados, né? Convidados que são referências para mim e para outras pessoas. E é exatamente isso que eu trago, as pessoas poderem contar um pouco sobre suas histórias, suas trajetórias. Então, muito bem-vindo. Luciana, muito bem-vinda. Ah, obrigado, Lu. Se inscreveu já, né? E é isso. E fiquem tranquilos, vocês que ficam assim, já perdi o episódio, perdi o episódio ao vivo, fiquem tranquilos, tranquilas, porque cada episódio vai pro meu canal do YouTube, o link na bio aqui no meu Instagram. E se você está vendo no YouTube aqui, ó, aqui embaixo você vai ver o link pro meu Instagram. É aqui que rola as lives, acontece tudo. E hoje o convidado é uma pessoa maravilhosa, especial, uma pessoa do esporte. Para quem me conhece sabe que eu sou amante dos esportes. E hoje é uma pessoa que é referência para mim e para muitos. E um esporte que eu tenho muito interesse em conhecer melhor, mais. E hoje ele vai falar aqui um pouco sobre sua história, sobre seus desafios e vitórias. E a gente vai bater um papo aqui legal. O convidado é o Ângelo Assunção, ele já está aqui ao vivo. Uma pessoa que se disponibilizou a estar aqui comigo nesse bate-papo incrível. E é isso. Como é que estão vocês? Estão bem? Deixe aqui suas perguntas, viu? Cada um que está assistindo, deixe suas perguntas. Que a gente vai selecionando algumas perguntas aqui e respondendo ao longo da live. O convidado entrou aqui agora, vamos. E... Olá, boa noite, meu querido. Muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Como você tá? Tô bem. E você? Como você tá, meu querido? Ronald? Bem, tá travando um pouquinho, mas enfim, a gente vai, vai organizando tudo direitinho aqui. Tá travando um pouquinho o meu. Gente, vocês que estão assistindo aqui, tá travando aí o meu áudio, meu vídeo. Se tiver aqui, me falem, falem aqui nos comentários. É, Se é o meu que tá o, travando. O seu tá travando um pouquinho pra mim, mas eu não sei se é minha internet, se é a sua, eu não sei, porque a minha internet às vezes fica ruim. ela fica oscilando. Às vezes é um pouquinho disso. Você tá conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Eu não sei se é a minha, é importante a gente ver. Pergunta para as pessoas. Aqui não tá Gente, vocês travando estão não, tá? assistindo. Mas aí a gente precisa saber se é nosso ou não. Sim, ó. Gente, vocês que estão assistindo aqui, digam aí qual é que tá travando. Se é algum dos dois travando, ou se tá travando é a minha ou é a do Ângelo, digam aqui. O importante é a gente ajeitar aqui para esse papo rolar aqui de maneira incrível, descontraída. Olha, a gente tem umas garrafinhas parecidas, né? Hã? Sim, sim. A Eu gente tá tava com falando uma isso garrafinha agora. parecida. Sim, eu tava falando isso aqui agora, porque a primeira pessoa que eu converso que é esportista, eu sou praticante, né, amador de tanto do bodybuilding, né, eu gosto de bodybuilding, gosto de correr também. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que treina mais duro do que eu, bem mais Bruno, duro do que eu. Bruno, pra mim tá travando. Eu vou Tá tra- tentar, eu vou sair e tento entrar Sim, novamente, tá? pronto, pronto. Vou fazer isso. Pronto. Gente, vocês que estão aqui assistindo a live, digam aqui se está travando, se é o meu que está travando, se é o do Ângelo, viu? Ele vai entrar aqui novamente. Enquanto isso, deixe as perguntas aqui, ó. A gente vai selecionar algumas perguntas. Tem um ícone aqui embaixo, para quem está assistindo aqui agora no Instagram, que é o ícone com o símbolo de interrogação. Vocês podem deixar perguntas, comentários lá, viu? Hoje o papo vai ser descontraído, vamos falar sobre coisas bem legais. E a ideia é exatamente isso, é trazer referências, as pessoas são referências.
E a ideia é trocar isso, falar como o processo, o processo dele, de como ele entrou nesse esporte, né? E a gente sabe que é um esporte que é bem elitista, né? A imagem está normal, pronto. Então, não sei se é a dele, vamos ver. Tomara que dê certo. E agora, meu Voltando. querido? Tá me ouvindo, me vendo bem? Agora tô escutando você tranquilo. Sim. Pois bem, que bom, tomara que dê certo, porque você é um dos papos que eu estava mais ansioso para conversar. Como eu disse aqui, estava dizendo e repetindo, né? Que você é uma das pessoas, o primeiro convidado que eu conheço que treina bem mais pesado do que eu, porque seu esporte exige um vigor físico, uma técnica muito grande. Mas é isso, feliz em estar recebendo você aqui hoje, muito, muito feliz mesmo. Espero conhecer você pessoalmente logo. E aí, preparado para esse Em bate-papo breve. aqui hoje maravilhoso? Se sinta em casa, viu? A casa é sua, fala o quanto você quiser, aprofunde nas suas respostas, ou o que você quiser, a casa é sua. O importante é você se sentir bem aqui. Tranquilo. Obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra poder contar um pouco da minha história, né? Para algumas pessoas que ainda não sabem, né? E poder dividir isso aqui com você, Bruno, vai ser bacana. Né? Eu acho que assim, eu nunca falo que o meu treino é mais pesado que o do outro, né? São intensidades diferentes, claro, mas cada um sabe como é pesado para si, né? Então é um pouco disso. Sim, sim. Isso que você falou é legal, velho, sobre contar história, porque muitas pessoas gostam da gente, seguem a gente no Instagram, então, tipo, hoje o atleta, ele não é só atleta, ele é um influencer, ele é uma personalidade, e às vezes a gente começa a seguir uma pessoa, mas só que no Instagram não tem um link que conta a história da pessoa, a gente fica, sabe, cair de paraquedas e segue dali pra frente. Então, por exemplo, quando eu te segui, foi quando eu comecei a me interessar mais pelo esporte. Eu me lembro que eu estava vendo um documentário sobre a Daiane dos Santos, falando como a gente não dá visibilidade para atletas da ginástica, a gente geralmente dá muito foco apenas para o futebol, e eu falei, é verdade. Talvez se a Daiane dos Santos fosse um atleta hoje, talvez ela teria muito mais visibilidade, seria muito mais valorizada do que ela foi no passado, e eu falei, poxa, realmente vou começar a pesquisar. E eu encontrei o seu perfil, eu comecei a seguir você, maravilhoso. E depois você me seguiu também, velho. Foi incrível. Eu não sei como é que foi esse processo. Você me seguiu também. Eu falei, meu Deus do céu, o Ângelo tá me seguindo. Ah, eu vou chamar ele pro bate-papo. E foi uma coisa incrível. E a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Quem é o Ângelo Assunção? Por Ângelo Assunção. Seu sobrenome tá correto, porque é Assumpção, né? Não sei como é que se pronuncia. Não sei se eu tô pronunciando Isso. correto. Tô correta? É, não, tá certo. É que geralmente as pessoas, às vezes, como tá acostumado, né, com Assunção, aí quando tem um Pemudo, esquece do Pemudo, né? Enfim, eu gosto de ser diferenciado, né, por esse Pemudo que tem, né? Então eu gosto de Sim. falar mesmo Assunção, que é a forma correta. Mas é uma pergunta muito boa essa, né? Quem é um anjo Assunção? Também eu fico fazendo essa, porque a gente, cada momento que passa, a gente vai mudando, né? Modificando, vai se conhecendo, né, se permitindo. Às vezes a gente olha demais, né, o externo e acaba esquecendo o nosso interno, né? Então Sim. hoje o Ângelo ainda está em construção. Acho que eu vou ficar fazendo isso a vida inteira. Mas hoje eu sou eu acho muito difícil, mas enfim, eu sou um cara que gosta de dialogar, conversar, gosta de estar em meio de pessoas, fazer conexões, amo o que eu faço, que é a ginástica. Sou um cara que eu tenho uma paixão muito grande, né? Mais por dois aparelhos, assim, eu faço todos os aparelhos, mas tem dois aparelhos específicos que eu tenho mais facilidade, que é solo e salto. Então a gente acaba tendo um apego maior, né? Por esses dois aparelhos. Sou filho da dona Magali, né? Também filho do Adalberto. Meu pai não Sim. era muito próximo, mas sou cria também dessas duas pessoas. E tenho um irmão, né, chamado Marcos, sou da Zona Leste de São Paulo, tenho 25 anos, sou próximo de algumas personalidades que eu gosto e admiro também, né, como El Soares, que muita gente já sabe que eu tenho essa proximidade, tinha, né, infelizmente. E comecei a te seguir porque eu também admiro, né, outros artistas pretos que estão em outros rolês, né, eu acho que isso é muito bacana, não só dar engajamento, mas também estar próximo da arte, né. Então isso é algo que eu sempre tento fazer e abrir o nosso horizonte, né. Às vezes a gente cresce em algumas bolhas, né, dentro da nossa sociedade, que às vezes a gente não fica atento a isso. Então,
mesmo não estando tão próximo agora, no momento do esporte. Proximidade, né? Então, para mim, está sendo uma experiência também muito boa, né? Porque às vezes eu acredito que a gente fica muito assim, focado no que você tem que fazer, e tem um mundo, né, fora, com você ali andando e você não olha para o lado. Então, esse é um pouquinho do Ângelo. Ah, interessante isso, o que você fala. Primeiramente, essa questão da gente não ter dificuldade de se definir, né? Às vezes parece que é muito mais fácil falarmos, definir alguém que a gente gosta, né? Por exemplo, você fala das pessoas que a gente gosta, mas definirmos nós mesmos é difícil, né? E exatamente outra coisa também que você falou interessante é essa questão da percepção, né? De que está ao nosso redor, né? Tudo isso. A segunda pergunta vai exatamente nessa linha, né? Já dando conexão, né? Quando é que você percebeu que você meramente se tornou uma pessoa conhecida e como é para você saber que você é uma referência para outras pessoas, que tem pessoas que acompanham você, que querem saber mais sobre você? Eu digo isso porque para mim ainda, né? Claro que eu ainda estou trilhando um caminho ainda, né? Mas já tem algumas pessoas que ficam assim, poxa, velho, eu sigo o seu perfil, me inspiro em você, isso, o que você faz tem um impacto sobre mim. E como é que para você isso como é que para você lidar com isso, essa questão de você ser um esportista que muitas pessoas seguem, conhecem você e tem você como referência? Como é que foi e está sendo para você esse processo? É uma coisa muito, como posso dizer, ela vai evoluindo, a gente não sabe quando começa muito bem, né? Eu acho que todos nós somos influenciados, influenciadores, né? Sim, Bastou ter uma rede social, estar perto de pessoas que a gente está influenciando umas às outras. Então, eu acho que um momento de start onde que as pessoas conheceram o Ângelo foi realmente na Copa do Mundo, que teve em São Paulo em 2015. Ali foi o start que eu percebi que as pessoas começaram a entrar mais em contato comigo sem ser do mundo esportivo. Então eu vi que já sim, teve um apelo mais social, né, das pessoas olharem para o Ângelo e se enxergarem no Ângelo, no espaço, né, onde a gente sabe que a ginástica, infelizmente, ela é muito elitizada ainda, poucas pessoas praticam ginástica, ela não é democratizada, né, a gente precisa sim, disso em espaço como o futebol é. As pessoas olham o futebol hoje, né, e há muito tempo. A gente tem um campo de futebol em perto de casa, dentro das escolas públicas, a gente tem um contato com o futebol e, infelizmente, né, a ginástica e dentre outros esportes nós não temos. Então, quando a gente consegue aproximar, e também com a tecnologia, eu acho que isso faz muitas coisas sim, acontecerem, né, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, a gente teve um boom muito grande de rede social, onde os atletas hoje podem estar fazendo live, né, e, e demonstrando, falando um pouco da sua história. Então foi algo que eu percebi realmente assim, né, voltando para 2015, foi onde que teve um boom maior, porque também foi televisionado, foi uma competição sim, adulta, né, e isso muda muito, né, a mídia ainda não, dentro desses esportes, sem ser o futebol mesmo, que a gente usa como referência, não tem esse apelo antes do atleta chegar no adulto, né? Ele começa a sim, despontar ali, você vê as coisas acontecendo e chega no adulto ele tá lá ganhando sua medalha, enfim, tendo esse apelo mais social. Então foi sim, 2015 para cá, né, que eu vi isso acontecendo e aí foi a construção, né, continuar treinando, fazendo isso, recebendo mensagem, a gente também se posicionando algumas vezes, colocando os nossos sim. rostos, né, preto nas telas, isso faz que as pessoas se movimentem, né, quando não tem essa visibilidade. A gente precisa se enxergar, né, a gente precisa ser visto para achar que aquele local, aquele espaço também pertence a qualquer outra pessoa que não seja aquele padrão que é estabelecido pela sociedade. Sim, sim, velho. E muito cirúrgica a sua fala e exatamente isso que veio à minha mente quando comecei a seguir você, porque realmente, quando eu comecei quando mais criancinha, né, eu acompanhava assim a ginástica, né? E isso quando eu andava aqui em Salvador e via os clubes, né? E realmente é um esporte que ele é muito elitizado, ele é caro, né, de se praticar e não é tão acessível, não é democrático. E acho que já disso aí tudo que você falou, a pergunta que vem à minha mente logo é qual foram as dificuldades que você enfrentou para entrar no esporte e se tornar um profissional? Porque quando eu comecei a seguir você e comecei a pensar nisso, falei, poxa, velho, eu nunca vi
ninguém contando assim, de forma assim, como é que faz para entrar, no caso, como é que foi sua história até você se tornar um profissional, como é que foi isso para você entrar, esse processo, e quais foram as principais barreiras que você enfrentou até se tornar um profissional, no caso, sua infância, sua adolescência, me conte aí. E você foi campeão muito novo, né? Em 2015 você estava com 19 anos, né? Então, tipo assim, é um esporte que além de exigir muito e ser difícil, quando se dá certo, né, vamos dizer assim, né? O esportista ele é muito novo, então, quando foram essas dificuldades que você enfrentou até se tornar um profissional? É, no come... Todo começo é muito difícil, as pessoas não realmente não têm esse contato, né? Porque é difícil a gente ter esses espaços, né, para conversar, falar, enfim, rodas, né? Que eu acho que isso é muito interessante. Eu fui criado, né, com a minha mãe, com dois tios, né, que é Sim, bem próximo. E a primeira dificuldade, eu acho, que é para qualquer família, é a gente ter esse feeling, né, de enxergar na criança um talento, né, para qualquer esporte que seja. Eu acho que sim, é algo muito difícil pelas mazelas que as famílias brasileiras, e principalmente as famílias pretas, que ainda não têm acesso a todas as informações para poder orientar os seus filhos. Então, acho que a sim, primeira barreira, né, de todos, a maioria de todos nós, né, passa por essa. E graças a Deus aqui em casa a gente teve, eu tive um tio que teve um olhar muito clínico para a área do esporte, né? Ele olhou assim, eu fazendo algumas coisas, né, aqui em casa, aprontando, enfim. Ele olhou e falou assim, cara, esse menino tem talento para alguma coisa de ginástica, circo, alguma coisa envolvendo isso, né? Então ele, na época era muito, ainda tinha muito rádio, né? Nem todas as casas sim, brasileiras tinham televisão, e ele escutou que no Centro Olímpico, né, aqui em São Paulo, tinha a vaga de ginástica. E como sim, somos três pilares aqui, eu falo três pilares pequenos, né? Que é eu, meu primo e meu irmão, sim, sempre deram oportunidade para o meio do esporte também. Então, sim, os três foram fazer o teste lá no Centro Olímpico, né? O meu primo já era para a área do basquete, já tem 1,90 m, meu irmão para o lado mais do futebol, né? Que ele foi. sim, Mas dando oportunidade para os três. Fui, né? Fizemos o teste, somente eu passei, né? Então, a primeira barreira, eu acredito que foi essa, né? De sim, você ter uma pessoa próxima para ter esse feeling. Aí eu tive um pouco, tive, fui para o Centro Olímpico e eu acho que a parte, vamos dizer assim, complicada, né? É você ter se deslocar para esses centros, né, de treinamento, né? Eu sim, sou daqui da Zona Leste, o Centro Olímpico fica na parte central, então, na época, a gente não tinha condições de pegar metrô, então era 2 ônibus, era 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Minha mãe, né, fazendo toda essa logística, uma mãe solo também, que também é outra dificuldade, né, que as pessoas às vezes romantizam, mãe solteira, né, mãe solo, mas foi uma coisa que realmente foi difícil driblar tudo isso. Mãe se doa demais para o filho, se abdica também sim. dos seus interesses pessoais como profissional, né, em prol dos seus filhos, e é uma coisa que Dona Magali, né, eu falo Dona Magali, que é minha mãe, Beijo, fez dona muito, Magali. fez muito, né, para mim e para o meu irmão, né? Então ela ficava, né, nesse esperando no clube, né, no Centro Olímpico, Sim, e algo muito difícil, né? Tinha vez, né, que por não ter toda essa ajuda, a gente comia também lá, né? Isso era uma coisa boa, já diminuía sim, um gasto. É, Depois eu mudei de clube, né? Eu tive que ir para um clube mais longe, né? Aí tem outras dificuldades também, mais 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar. Não pode, como era um clube privado, e isso para mim não é uma desculpa, né? Mas assim, é um clube privado, eles não deixavam os pais entrarem, né? Por vários motivos, né? Eu sim, não vou entrar em detalhe aqui, mas então não contava para minha mãe ir e voltar para casa, então ela ficava do lado de fora do clube, às vezes, né, enfrentando chuva, sol, né, na praça esperando o filho. Aí tem aquela questão de classe também social, sim, que era um clube bem elitizado, então às vezes eles iam no shopping que era do lado, também por serem, né, pessoas negras, pessoas com poder aquisitivo baixo, já existia um olhar, já existia várias coisas ali, né, sim, tudo em prol de um sonho de um filho, né, uma coisa que a gente
também filho precisa reconhecer e valorizar, né? Essas vontades que as mães têm para criar os seus filhos. Então, essa foi Sim, uma das minhas dificuldades, primeiras dificuldades, né? Também se ausentar um pouco, né, de poder ficar em festinha, poder ir sim, shopping com as crianças, né, de escola. Eu não tive muito convívio, né, social com a galera de escola, assim, né? Era muito, sim, vamos dizer assim, ausente dessa parte. Então, foram algumas mazelas que eu enfrentei. Também eu falo isso, da minha mãe enfrentou fora do clube, né? Mas também enfrentei do clube, dentro de clube, né? Essa estrutura toda que a gente sabe que é muito difícil e muito jovem enfrentando isso, e nem sempre a gente tem todas as ferramentas, né? Muitas vezes não temos todas as ferramentas para lidar com isso, então há sim, um atrito grande, e é algo que eu falo que é super importante, né? Essas estruturas também precisam buscar esse letramento para que não tenha tanto atrito, ou que a gente não tenha que se esforçar demais, é muito desgastante, né? Chegar em tudo isso. Então, foram uma das primeiras, vamos dizer assim, abismo, mazelas sociais que a gente enfrenta, né, para o esporte. sim, sim. Isso que você fala é bem interessante, porque, primeiramente, a gente traz aqui a reflexão e reforça, né, que os abismos sociais fazem com que pessoas que estão bem atrasadas por questões históricas e sociais tenham que correr o dobro ou o triplo para chegar no mesmo lugar. E são exceções, né? Então, tipo assim, a gente meio que romantiza, né? Ah, porque qualquer um pode chegar, e não, muito pelo contrário, como você mesmo falou, né? Muitas pessoas tentam, mas os espaços são diminutos, e quando a gente chega, né? Tem isso também, né? E quando a gente consegue chegar em certos espaços também, tem também a falta de ferramentas também para saber lidar com esses espaços, tudo isso é bem difícil. Mas também tem um lado positivo disso, né? E é isso que eu quero saber. Quando você fala assim, né, por exemplo, eu vejo lá, né, seus títulos, o que você conquistou, as coisas boas. Primeira pergunta é: você imaginava que iria alcançar as coisas que você já alcançou? Apesar que você ainda é novo, ainda tem muita coisa para trilhar ainda, mas até aqui, você imaginou que iria chegar até aqui quando você começou lá atrás? Aquele sim, Zé. Não. Não, eu acho que assim, a gente trabalha com. E até hoje, né? A gente precisa se ver nesses lugares. Então, quando eu olhei a Daiane dos Santos, eu sempre uso ela como referência. É, eu falei, caraca, aquele lugar é possível para mim, né? E ela já era campeã mundial. Então, eu falei, pô, eu quero chegar, mas sem saber, né, aonde que eu Sim, iria chegar. Então, isso é uma construção também, né? Você vai ganhando alguns títulos, você vai treinando, se desgastando, né? Se abdicando de alguma coisa, enfrentando outras coisas e vai construindo com o tempo, né? Mas assim, no começo eu não tinha noção aonde que isso, onde sim, eu chegaria até o momento, né? Então as competições vão te dando um termômetro para isso, né? Então o primeiro campeonato, né, em 2005, eu tive o meu primeiro campeonato brasileiro, machuquei o dedo, né, no último aparelho, que nós fazemos sim. 6 aparelhos, né? Então meu último aparelho, se eu não me engano, foi barra. Começou a sangrar muito novo, fiquei desesperado com a situação, acabei errando o aparelho e fiquei em oitavo. Né? Então, logo em seguida, no ano seguinte, eu já ganhei meu primeiro brasileiro, entendeu? Então foi algo que eu falei assim, pô, é possível, né? Mas sempre duvidando muito de mim, né? Eu não tinha uma afirmação também muito assim em volta, né? Então é uma coisa que eu faço terapia, né? Mas enfim, é algo que a gente vai descobrindo, né? Que às vezes a gente vai anulando situações para poder viver. Então, quando você faz esse resgate, né, volta algumas coisas que não está bem resolvida, ou presta atenção nisso mesmo, eu achava, né, quando era um pouquinho mais novo, que o meu técnico pagava para eu poder ganhar os campeonatos, né? Eu não acreditava que eu era bom assim, né? Como o meu técnico falava, ou como a minha mãe, minha Sim, família falava. Eu desconfiava muito, porque eu parecia que não era real. Algumas pessoas próximas também não fazia que aquilo fosse verdade, né? Sempre sim, duvidando muito da gente e a gente acaba absorvendo isso muito jovem, né? Então foi algo que eu pensei assim, eu falei, caramba, será que o meu técnico paga? Porque eu não acredito nisso, né? Mas aí eu continuei ganhando as competições, né? Os outros brasileiros, aí você vai ganhando algumas competições internacionais, sim, sul-americano, pan-americano, aí depois você atravessa o oceano,
começo a fazer algumas competições na Europa, as coisas também vão acontecendo, até, tô sendo muito rápido, tá? Até eu chegar depois do outro lado no Japão, onde foi um campeonato que eu falo que foi em 2013, isso já não é tão, se não me engano, 2012. Não é tão assim, né? Na verdade é, porque a gente já está em 2022, agora que eu tô lembrando. Então, é algo que eu falei assim, cheguei nesse campeonato no Japão, que era um campeonato júnior, né? Sim, E ali eu percebi, eu falei, caramba, Ângelo, onde você chegou? Né? Tão jovem, né? Se eu não me engano, eu tinha uns 16 anos, né? Por aí. Tão jovem, já despontando, né? Sendo da seleção adulta, já era da seleção. Eu fui da seleção em 2012, adulta, né? sim. Na ginástica, o que acontece também, né? Eu já vou lembrando de algumas coisas, já vou contando para vocês. Na Vai ginástica, contando aqui. A casa eles é sua. consideram, eles consideram seleção só quando você é adulto, entra na seleção adulta. Eu discordo, Hum, né? Eu quero vou puxar essa para mim, porque eu fui da seleção, né, da ginástica muito cedo. Né? Eu só não fui no primeiro ano que eu acabei machucando, mas no ano seguinte já era da seleção. Então, eu fui sim, construindo isso muito cedo dentro da seleção, né? Eu falo que assim foi um trabalho muito árduo, né? A gente vai vivendo, às vezes não vai percebendo tudo isso, né? Mas é um sim, trabalho muito difícil para chegar, né? Ficar se mantendo na seleção é algo que a gente sabe que a gente tem que ficar se provando toda hora que aquele lugar é seu, que você merece, né? Então, assim, a gente não pode deixar dúvida. Então, foi afirmando tudo isso, e quando eu cheguei nesse campeonato, né, em 2012, se eu não me engano, no Japão, eu falei, caraca, né, João, sim. que legal. E quando eu entrei na seleção adulta, né, em 2012, que foi final do ciclo, né, olímpico Sim, de 2012 para 2000, nem lembro se foi 2012 que acabou, né, 2013. sim, Aí foi sim, sim. 2013 em seguida, 4 anos. Então ali eu entrei para a seleção adulta, aí eu me consagrei, né? Eu falei, pô, cheguei na seleção adulta, mais novo, né? E podendo aprender com os mais velhos. E é algo que eu sempre gostei, né? Eu despontei, assim, né? Muito antes na parte adulta, né? Porque antes o regulamento era um pouco diferente, então você podia competir em algumas competições adultas sem ter Sim, 17 anos. Né? Então, com 16, 15 anos, já estava lá ganhando alguns resultados, né, em alguns aparelhos, enfim. Então, é algo que eu sempre gostei de treinar com gente mais velha, porque isso sim, antecede muitas coisas que a gente quer. Né? Então, você se espelhar com alguns atletas mais velhos, como eu tinha isso, né, foi algo crucial para eu poder realmente assim chegar no adulto e já ter uma bagagem, né, maior. Também foi uma competição importante, né, não tem, existe mais o circuito faixa, o último que teve, né, que a gente juntava com ginástica rítmica, feminino, junto, né, fazer um mix assim. Esse campeonato foi muito legal por conta disso, né? Foi o último campeonato que tinha, onde que, se eu não me engano, eu e a Rebeca dividimos o primeiro lugar, né? Ela no feminino e no masculino, Natália Gaudio também na ginástica rítmica. Então foi uma competição assim bem legal em Aracaju, enfim, foi televisionada, foi uma sim. coisa muito assim novinho, mas que essa experiência valeu. E também eu falo que é um cartão assim que eu uso, assim, pô, realmente esse lugar, o espaço, eu posso estar e ele é meu, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Rapaz, que legal, velho. Fico muito, muito. A gente que segue assim, acompanha assim, fica legal, mas ouvir de você é melhor ainda porque tem um brilho no olhar e a gente sente a energia e tudo isso. E quando você me fala tudo isso e todo esse tudo que você trilhou até aqui, né? Apesar que tem muita coisa ainda para você trilhar, me faz a pergunta, vem na minha mente uma pergunta. Desses títulos que você conquistou, eu sei que todos são especiais, mas teve aqueles que você teve um gostinho especial ou diferente? E se sim, por quê? Ó, é bem isso que eu falei, né? A construção que a gente tem desses resultados, mas eu tenho algumas competições, né, que Sim, para mim foram especiais. Né? A do Japão foi especial sim, porque foi eu e meu técnico só, né? Não teve nem feminino. Nós fomos os dois.
né, para o outro lado do mundo, com um idioma totalmente diferente do nosso, cultura também diferente da Fuso nossa. horário, né? Os horários são 12 horas de diferença, né, mas a gente passou uns perrengues, né, eu e meu técnico, Sim. e eu falo que uns perrengues foi assim, a gente chegou na competição, se eu não me engano, tinha uma chinesa que estava no ginásio, e eu fui tentar cumprimentar com o meu cumprimento qualquer um aqui no Brasil, né? Fui dar um beijo nela, ela desviou, né? E eu fiquei estranho, eu fiquei assim, ó, e aí, o que que vai acontecer? Ela não gostou de mim, alguma coisa assim. Fui tentar de novo, ela desviou. Aí que o delay, que demora também algumas coisas nossas, eu lembrei que na cultura chinesa eles não cumprimentam com beijo, né? É com Sim. aperto de mão. Então ali foi o primeiro perrengue ali que eu passei com a questão de cultura, que aí eu tive que cumprimentá-la e tal, tudo. E depois a gente perdeu o horário, costurou o número atrás também, ficou. Como estava só os dois, a gente passou um perrengue, assim. Mas foi muito gostoso essa questão de como os japoneses torcem para todos, né? Mesmo depende da sua nacionalidade. Então Sim. foi uma competição que eu errei o aparelho solo, né? Mas independente disso, eles estavam torcendo demais para mim. E quando eu ganhei a medalha no salto, eu juro para você, parecia todos brasileiros torcendo, né? Muito felizes porque eles viam que existia um talento ali, né? E Sim. eles filmavam, né? Eu tinha um salto muito diferenciado na competição, né? Eu subia muito, isso eles ficavam sem entender. Mas como eles são Sim. muito inteligentes, o que que eles fizeram? Eles têm um corpo, né? A equipe é bem grande, né? De comissão técnica, então tinha gente que filmava as técnicas que eu usava para aplicar também no país deles. Eu acho isso super válido, né? Não é um erro. Sim. Porque eu acho que é assim, você olha, o esporte é assim. Se você vê uma técnica diferente que não seja ilegal, pode pegar, Sim. você não está errado. Você fazer Sim. isso e aplicar em vocês. Como hoje nós fazemos algumas técnicas, né, deles na questão de piruetas, que eles são feras, né? A gente tem o Kenzo Shirai, que é um campeão olímpico, mundial, enfim, Sim. que conseguiu. Tem um antes e depois dele na questão dessas piruetas, né? Ele conseguiu deixar um marco assim na ginástica incrível, mundial. Então, essa foi uma competição muito legal. E daqui da Copa do Mundo também foi, porque eu estava Sim. com duas pessoas especiais, né? Assim, de modos diferentes. A Daiane já tinha se aposentado, né? O Diego Sim. estava competindo, né? Então, ali, quando eu iniciei a ginástica, eu também usei muito o Diego como inspiração, né? Sim. Ele, por ser um cara incrível como ginasta, né? Ele teve títulos muito significativos, né? Então, eu usava essas duas referências. Então, ele dentro da competição, Dayan narrando essa competição, né? Isso tem Sim. um significado muito grande. Eu vou remeter também uma coisa que algumas pessoas já sabem, em 2005, eu fui assistir a Copa do Mundo dela aqui em São Paulo. Foi na época que a música do solo dela parou, as pessoas começaram a bater palma. E foi uma competição que eu olhei, né? E eu falei, cara, que incrível. Foi ali que eu decidi. Eu já tinha entrado na ginástica, mas foi ali que eu decidi. Olhei para minha mãe e falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Né? 10 anos depois, né? 10 anos passaram e estava ali, né, em 2015, eu competindo, ganhando minha medalha e ela narrando aquilo tudo. Então eu falo que nada é por acaso, por isso que é importante a gente se ver, né, Sim. e fazer essas conexões aparecerem para que isso ocorra mesmo, né? Se a gente não se vê, a gente acha que aquilo realmente não é atingível. Então, eu falo que essas duas competições, né, têm Sim. um marco muito grande. Eu vou colocar uma aqui que eu gostei bastante, Qual? né, Conte. que foi uma competição na Rússia, né? Foi uma coisa muito incrível. A gente foi para Moscou, né, para a Sim. capital, e o aeroporto estava fechado, então foram 12 horas de van, né, é como se fosse 2 vezes daqui até o Rio de Janeiro, né, de São Paulo para o Rio de Meu Janeiro. Então foram Deus. 12 horas de van, surreal, assim, não tem quilometragem, então assim, o cara vai 10 por hora ou vai 200 por hora, sim, teve gente passando mal, aí Meu naquela Deus. época eu era muito inocente, vamos dizer assim, né? Eu achava que só tinha vaca no Brasil, né? Todo mundo dá risada da minha história, achava que só tinha vaca no Brasil. Quando eu olhei a vaca, eu falei assim, gente, tem vaca na Rússia.
Eu acostumado com isso, eu falei, ah, tem vaca na Rússia, tal, tudo, e foi algo, assim, surreal desses perrengues que a gente passa. E teve Sim, um que a gente foi num fast food, né, não vou falar fast food aqui, aí a gente tinha uma técnica russa, né, que era, ela já está há anos aqui no Brasil, e a sim. gente pedia, né, o lanche para ela e ela traduzia. Nessa tradução, né, ela infelizmente esqueceu o russo, né, e começou a falar em português com o cara, né. Aí eu tive que dar um toque nela, falar assim, Valéria, você infelizmente está falando português. Ela, Português. ai, desculpa. Aí falou russo com o cara, né, ela que ajudou bastante, assim, a gente pedir comida, né, e a traduzir Sim, também eu fui bem nessas competições, né, na Rússia, sim, então assim, teve uma coisa muito difícil, né, a Valéria, como alguns atletas dão entrevista, né, logo depois sai do aparelho, ou para a própria competição, país, enfim, é, nessa eu precisei dar uma entrevista, então assim, eu não falo inglês, né, eu tinha, uma época eu entendi um pouco, agora não entendo mais nada, mas na época, o que aconteceu? A mulher só falava russo, então foi a Valéria que falava russo, se eu não me engano, a mulher que falava russo, traduzir para a mulher que fala russo, inglês. para Ah, depois não, inglês. traduzir para inglês. Foi uma confusão, não lembro direito como foi tudo isso, tá? Mas eu sei Sim. que teve que ir para o inglês, foi uma confusão, não lembro direito, até chegar em mim. Então, assim, demorava muito. Esse telefone sem fio também foi. Mas, assim, são histórias que a gente tem e guarda, são competições legais, né? Hoje, assim, eu encontrei alguns atletas, né, depois de mais velho, né, em competições adultas, né? Alguns param, Sim, alguns continuam, né? E alguns modificam demais. Alguns estão dentro de ciclo, né? Que a gente fala que a gente trabalha de ciclo. É em 4 anos, quando você chega no adulto. Então, alguns ficam fora daquele ciclo e, pum, do nada se vê o atleta despontando, né, em outro ciclo, ganhando a Olimpíada. Foi assim que sim. aconteceu com o técnico, não, com um atleta russo, se eu não me engano, o Arthur. Ele estava fora de um ciclo, pum, apareceu no ciclo de 2016, ganhando tudo, enfim. É incrível também, né? Você vê uns atletas assim acontecendo essas histórias. Então são essas Rapaz, coisas. rapaz, quando você fala isso assim, eu fico imaginando assim, a doideira, tipo, ir numa van, na Rússia, 12 horas de van, meu Deus. E quando eu fico pensando isso, eu quando tô assistindo assim as competições de ginástica, eu fico, meu Deus, como é que essa galera não tá nervosa? Quer dizer, como é que essa galera segura o nervoso? Porque eu sei que vocês estão nervosos, mas eu sinto que há um trabalho assim de controle, né? Porque querendo ou não, o que vocês fazem é muito difícil mesmo. Eu falo como uma pessoa que é leiga no assunto, então eu assisto como fã. E para mim, que sou fã, que não consigo nem fazer 1% do que vocês fazem, é aquilo, eu fico surpreso, eu fico, como é que essa galera não tá nervosa? Porque se eu for tentar fazer, eu tentando fazer um copo na frente de pessoas me assistindo, já dá nervoso. Vendo, sendo assistido já dá mais nervoso ainda, e pensando no que vocês passam, tudo isso, fuso horário, realmente são barreiras que se passam, velho, que faz, claro, é muito difícil você alcançar, mas também quando você alcança esse topo, né, em determinados pódios, né, é interessante, é interessante. E, velho, é incrível isso, é incrível isso. Fico. É interessante quando. Pra mim tá sendo incrível conversar com você e ouvir isso de você, porque a gente sente, ao mesmo tempo também no seu tom, como essas dificuldades impactaram você, mas também como te fortaleceram. A pergunta que me vem então, quando você me conta tudo isso, é o quanto a autoestima e a questão psicológica, no caso, a autoestima, né, pesa para um atleta, principalmente quanto ela pesou para você como um atleta de origem mais humilde e sendo um atleta negro? Cara, eu acredito que tudo é uma construção, desconstrução, né? E nós a gente foi criado, teve uma vivência que a gente não era o padrão, e não é, né? Em alguns aspectos, né? Então, você reafirmar isso e ter um outro discurso negando isso é algo muito complicado, né? Então, por muitas vezes eu não enxergava que eu era, por exemplo, bonito, né? Nunca fui conotado como cara bonito, né? Até na infância, eu não era o padrão,
né? Não existia isso, né, para mim. E é algo que eu te falei, né, que a gente vai voltando, né, fazendo terapia, fazendo todas essas coisas psicológicas, Sim, e você vê que realmente, assim, eu não era escolhido como cara de bonito, ou cara de, ele é o ginasta mais bonito, é um cara bonito. Não, nunca foi isso. Então, assim, já vai tendo uma questão que você vai definhando nisso. sim. Não era muito. Então, assim, eu tinha que provar em outros lugares, né? Se eu não era o mais bonito, se eu não era o cara que ficava com as menininhas, entendeu? Tudo isso não era o padrão dentro disso. Então, eu tinha que provar em outro lugar. Eu falei assim, então, eu vou ser o Sim. melhor atleta, entendeu? Eu quero ser o melhor para não ter dúvida, porque aí ninguém questiona isso, né? Então, essa construção de você precisar provar, 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 claro que é algo muito cansativo e a gente vai negando algumas coisas, né? Hoje eu tenho um cabelo Sim. grande também, que é algo estético, né? Algo dentro da ginástica, né? É estético, eu vejo isso como não é só adereço, não é nada de querer se aparecer, é uma identificação, né? É uma Sim. afirmação de quem nós somos e de trazer algo que é seu. Mas até isso foi negado, né? Então, assim, quando eu era menorzinho, eu tive sempre uma mãe, né, e tia que tiveram tranças, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso, né? Então, minha mãe tinha trança box braid, né? E eu queria fazer a nagô, né? E tem uma história muito linda por trás da Transnagô, que as pessoas precisam, né, ir atrás, né, Sim. entender isso, tudo que o significado disso, nossos ancestrais. Então foi algo que eu fiz, mas fui negado também, né, dizendo que Sim. aquilo não era de atleta, que aquilo não é, como diz, que não é um padrão para atleta, né? Mas aí a gente olhava outra estética de outros atletas, era permitido uma coisa, mas eu não podia ter. Então parecia meio exército, assim, vamos dizer essa questão de afirmação de quem nós somos. Então Sim. para ser aceito, você tem que ter cabelinho baixo, não usar muita coisa que seja arremeta a sua identidade, né, e a sua história, para você se sentir aceito ou para você não passar, né, por esses atritos que a gente tem social. Então você deixa de fazer muitas coisas também, né, para não ter esse atrito, ter esse desgaste, né, porque por muitas vezes a gente acha que o negro, né, é uma escola, parece que a gente Sim. toda hora tem que estar perguntando sobre questões e nem sempre a gente tem todo esse letramento. Né? Nós não somos Verdade. estudiosos do assunto e não somos o Wikipédia da galera para toda vez ensinar. A gente às vezes está triste, às vezes a gente está bravo com as situações que sempre vem perante a gente e sempre espera uma coisa da gente, que a gente tenha calma por tudo isso, pensa ouvir isso todos os dias de forma diferente, né? E parece que a gente não tem o direito de poder ficar revoltado com com a fala, seja ela inconsciente ou não, isso Sim. também não difere a minha dor, ou não difere a minha chateação, não difere a forma de eu querer ficar sério, não querer falar sobre aquilo, ou de eu querer ser explosivo, porque nem esse direito a gente tem. Sim. Né? Não, vocês não podem ser explosivos, vocês não podem ter essa conotação. Gente, somos seres humanos, a gente não tem nenhum direito de sentir qualquer coisa que seja, né, quando vem a palavra, quando vem aquela repúdia, né, da nossa pessoa, da nossa identidade, de quem nós somos. Então foi algo que eu passei assim, eu acho que muito de nós passamos, né? Eu falo desse recorte porque é algo que realmente eu passo diariamente, mas a gente é só pensar em outros recortes sociais e entender, né, que isso não é só uma questão do negro, né? A gente tem tantas outras e a gente precisa entender que existe isso e a gente tem todo o direito de ter todas essas questões de querer falar ou não falar e ficar sentindo ou não sentir as coisas. Mas é algo que eu realmente, quando você vira adulto, né, foi algo Sim. que foi um start um pouco diferente. Né? Quando você é jovem, quando você é adolescente, assim, tá nessa fase, tudo que fala para você, como você não tem muita autonomia de nada, né? Você realmente fica meio assim, tá bom, não vou fazer, não é isso. E quando chega na sua fase adulta, que você tem uma autonomia do seu corpo, né? Você começa a dizer sim, eu vou ter um cabelo grande, ou eu quero usar roupa africana. E isso
é engraçado, né? Eu tenho uma questão com isso muito grande, que meu primo falou uma coisa muito interessante. Quando nós estamos com roupas sociais aceitáveis para a sociedade, ninguém fala nada, né? Ninguém percebe, ninguém passa batido. Mas quando usamos nossas vestes, nossa identidade, por que é Sim, criticado? Né? A gente não para e pensa por isso, né? Passa despercebido quando a gente está com aquela roupa padrão. Aí quando sim, nós queremos padronizar o que é nosso estilo, é sim. o nosso estilo. Porque casa muito bem com a gente, com a nossa pele, com a nossa Com a cultura, nossa gente, história, né? isso é uma afronte, não pode, né? Então é algo que a gente precisa pensar, né? Entender e buscar não só no outro a justificativa daquilo, né? Mas buscar em outros lugares, em estudiosos também, sobre essas questões, o porquê daquela roupa, o porquê daquela afirmação de quem nós somos, ou porque ele é o estilo dele, né? Mulheres têm cabelos lisos, brancas, porque o homem Sim, negro ou mulher preta não pode ter o cabelo dela do jeito que quiser, né? Então isso para mim não casa, não consigo entender porque tem esse atrito tão grande. Consigo entender, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? sim. Então é algo que realmente eu tive que construir com essa fase adulta, né? É algo que você busca essa autonomia e é aí que começa a rolar mais esses atritos, né? De, de até questionar seu desempenho com a função do seu cabelo, Sim. né? Então eu já passei por mil, né, coisas que vocês já também já escutaram, boa parte de vocês, que não tem nada a ver, né? Isso não difere. Eu acho que é o contrário. Quando você está bem consigo em todos os pilares pessoais, o seu desempenho Ixi, peraí. Acho que pra mim travou aqui o Ângelo. Não sei se foi na internet. Foi. Ixi. Gente, estão aqui assistindo. Só pra mim ou o Ângelo também travou pra vocês? Não sei. Comentem aí. Gente, vocês que estão assistindo. Realmente a internet do Ângelo caiu. A live tá tão boa. Travou sim. Mas vocês estão gostando da live? Estão gostando do bate-papo? Vocês querem mais bate-papo? Deixem aqui, viu? Perguntas, elogios, falem o que vocês querem saber sobre o Ângelo. Exatamente isso que eu faço. Quando eu faço esse tipo de live, eu quero que a pessoa fale um pouco sobre a história dela, sobre o que ela pensa, referências, tudo isso, para que a gente se conecte mais, conheça mais, entenda mais, para que possamos conhecer o lado mais humano da personalidade, do atleta, do ser humano Ângelo e por aí vai. E vocês que estão assistindo também, tem o link do meu canal lá no YouTube, tá aqui na minha bio do meu Instagram, vocês podem ver para mais pessoas. Eu vou tentar trazer o máximo de pessoas para a gente conversar, fazer perguntas, a gente consegue conhecer esse lado mais íntimo de cada um e essa conversa mais descontraída. Eu sempre busco isso. E também me sigam. Também desenho pessoas que são referências para mim, para vocês, para outras pessoas. O Diego quer saber, né, se ele já está treinando em algum clube, né? Diego, as perguntas, quando faz nos comentários, elas ficam subindo rápido. Então, você pode deixar essa pergunta aqui, ó. Tem um símbolozinho aqui ó, de interrogação aqui no canto. Você pode chegar aqui, deixar que eu clico aqui, ali fica fixo. A gente clica e vai lendo, viu? O Ângelo vai voltar daqui a pouquinho. Então, fiquem aqui conectados, falem aqui com os amigos, deixem mais perguntas, vocês que estão assistindo. E digam lá também se vocês querem que saia uma ilustração do Ângelo. Ó, o Ângelo voltou. Ângelo, meu querido. agora acho que foi. Foi, foi. Foi. Ih, voltou bem. Outro, E o isso. papo tá tão gostoso, a galera ficou logo, caiu, travou, mas a galera já foi aqui já fazendo perguntas aqui, falando. O papo tá maravilhoso. Tá gostando do papo? Tô me sentindo bem aqui. Para mim tá incrível, tá incrível. E eu sou um cara que gosta de falar, então assim, para mim
Ah, É algo velho, que é super tranquilo. quando for em São Paulo, ou você estiver aqui em Salvador, quero muito que a gente se encontre pessoalmente para a gente trocar ideias. Vou te dar algumas artes minhas impressas aqui, ó, uns desenhos meus aqui, levar como presente, os posters seus. E conhecer você, tirar foto com É o você, meu Deus do JP que tá céu. aí, se eu não me engano. Hã? E uma das artes suas é o JP? Sim, sim. É o JP aqui. Eu faço minhas artes e vou colando aqui, ó. Nas paredes aqui, tem algumas artes aqui. Aqui a Eli Ferreira, tem o Magalhães, né, o Barba, né? Que é fotografado pelo Ronald Santos. Eu mesmo ia adorar ver você sendo fotografado pelo Ronald. Eu conversei com o Ronald aqui ontem. O Ronald é um fotógrafo maravilhoso e ele é muito bom em pele negra. E incrível. E já unindo esses dois pontos aí, né? O que você estava falando aqui antes, sobre essa questão de se entender, de se afirmar. Você demorou quanto tempo para se reconhecer o quanto você é bom no esporte que você pratica e o quanto você é um cara bonito? Porque você é um cara bonito. E eu observei exatamente isso, como no seu processo você foi deixando florir, né? Desabrochar sua negritude, né? O cabelo, tudo, de forma que você se veste. Você é um cara bonitão, velho. E isso é incrível. Incrível como a gente demora, né? Eu tenho, o Baco lançou agora um CD novo, não sei se você conhece o Baco Exu do Blues, é uns cantores que são referências para mim. Ele fala que foram 25 anos para se achar lindo, né? E você, Ângelo? Quanto tempo você demorou para se reconhecer como lindo e se reconhecer como um atleta de alto nível? Ó, eu falo assim, poucas pessoas disseram para mim que eu era um cara muito bonito, né? Na minha fase de infância, né? Família, eu já Sim. falo que não conta, né? Minha mãe vai falar que o filho dela é lindo. Mas, assim, eu falo que a Daiane, ela teve algumas coisas muito bacanas, né? E nessa fase, quando ela foi também para o mesmo clube que eu treinava, em 2010, ela sempre foi uma menina que afirmou, assim, para mim, né? Cara, você é um cara bonito, é isso. Também trabalha nessa área de modelo, não sei o que lá, não sei o que lá, que é muito bacana. Você é um cara muito comunicativo, isso também te ajuda. Então, foi Sim. uma coisa muito legal, assim, ela dizendo, né? E eu reparando um pouco nisso. Mas com o tempo a gente vai descobrindo, né, a nossa beleza, o que que é belo, o que que não é, né? E a gente precisa, eu falo que não tem como, né? A gente precisa se enxergar nesses lugares, né? A gente precisa se tornar referência nesses lugares. Sim. Então, assim, quando a gente começa a ver lugares, né? Eu falo assim, modelos pretos, na TV, artistas pretos, nesse lugar de beleza e destaque, isso também vai dizendo que aquele lugar de beleza também é nosso, né? Aqueles traços que é os traços negroides, mais largo, né? O homem com nariz, homem, mulher, né? Com nariz grande, boca grande, mulher Sim. com seios fartos, né? Membros grandes, que isso é uma característica das pessoas pretas, né? Ter tudo muito grande. Então é algo que assim que isso também foi fomentando e eu acreditando nisso, né? Então, Sim. quando eu também saí um pouco somente dessa visão de ginástica, né, com tudo isso que aconteceu, eu pude ir em outros lugares que não eram aquele só padrão de beleza, né, Sim. que eu ocupei, e ali as pessoas também disseram, e eu era um lugar, né, de referência de beleza, não somente Sim. como atleta, né? Então, ali foi uma afirmação e não faz muito tempo, né? Eu falo que isso é muito recente, né? E quando a gente recebe elogio, a gente fica sem graça com isso, às vezes a gente não acredita, né? Por muitas vezes eu não, assim, eu não acho nessa totalidade, né? Às vezes eu acho que é até pela questão assim, ele é um atleta, é isso, é aquilo, outro, aí a pessoa fala que tudo bonito. Aí eu falo assim, obrigado, eu fico meio tímido com tudo isso, né? Eu tenho a beleza negra, mas também tem essa beleza, o sex appeal, né? O corpo, a carne, né? Não é hora de falar sobre isso, mas enfim. É, é algo que tem, né, nos atletas, né, Sim. que acontece, né, esse corpo atlético interessa muito, né, essas pirâmides também da estética. Sim. A gente vai entrando em alguns padrões, né, que o esporte ou que a sociedade coloca impõe
como beleza, né? Eu acho que a beleza ela é muito ampla, né, para dizer que ela é uma só ou é um padrão, né? Então é Sim. algo que estou em construção, né, desse entendimento de um cara bonito, de um cara referência também, né, de beleza, né? Então é uma coisa que eu fico um pouco sem graça, né? Agradeço também pelo elogio, mas é algo que ainda tá em constante evolução, né? Essa referência como atleta, eu acho que é decorrente também, né, das pessoas reconhecerem o seu trabalho, Sim. né? Enquanto a gente não tem esse feedback, né, das pessoas que nos acompanham, né, a gente acha que a gente é só mais um, né? Então, por isso que é importante quando você vê qualquer pessoa, né, fazer o seu trabalho, que você admire, fale, né? A gente precisa, né, desse combustível, né, de, cara, você está no caminho certo, você é bom, né? Mesmo que o cara não tenha 100 mil seguidores, que o cara não apareceu em Globo, que é isso. Às vezes temos pessoas, né, nesse país, principalmente as pessoas que não têm esses lugares, né, essas vozes, esse espaço, Sim. incríveis, né? Mas como não está dentro de alcance, parece que a pessoa não é. Não, e ao contrário. Então, assim, às vezes a gente não tem essa oportunidade, esse espaço, né, de ocupar. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente elogiar, hoje, principalmente com a internet, que a gente está muito mais próximo, artista, o que seja, cara, se a pessoa está conseguindo, sei lá, um pedreiro que é muito bom, elogia o trabalho do cara, né? Independente qual setor ele está dentro da nossa cidade, é importante a gente elogiar e dar esse combustível, porque às vezes é só isso que a gente precisa, né? Porque Sim. quem não. A gente precisa dessa afirmação, isso é super importante, né? Porque a gente, infelizmente, foi negado isso durante muitos anos. Rapaz, Ângelo, que fala cirúrgica. Fico muito, muito feliz em ouvir isso, porque é muito legal quando pessoas que a gente admira por fazer determinadas coisas, quando a gente tem esse contato mais próximo, a gente começa a admirar também pelo pensamento que ele traz, pela bagagem e tudo isso. E o que você fala é interessante, que me faz pensar, né? Você falando isso me fez aqui refletir agora, né? Que, velho, sendo bem sincero aqui, e sem demagogia e sem filtro, quando eu assisti a Daiane dos Santos, porque eu comecei a assistir o esporte, comecei a acompanhar o esporte, né? No caso, o esporte que você pratica, eu me lembro que foi vendo a Daiane dos Santos. E por que a Daiane dos Santos trouxe esse chamar a sua atenção, né? Para da grande população, né? Porque era uma menina negra, periférica lá no esporte que é totalmente elitista e branco. E era incrível porque a os movimentos, a gente avalia a beleza do movimento, né? Então, querendo ou não, quando você está no esporte que avalia a beleza do movimento, vamos dizer assim, vamos resumir assim, né? Isso é um resumão, né? Apesar que não é só isso, né? Mas o público em geral, ele avalia a beleza do movimento, né? Querendo ou não, a gente liga a beleza do movimento com a beleza das atletas, né? Dos atletas também, né? Então a gente faz essa ligação, né? E a gente vai entendendo ao longo do tempo, né? Que essa questão de padrão de beleza, a gente conecta muito o belo quem está em certas posições de destaque. Então, querendo ou não, a gente tem essa visão hoje que da beleza eurocêntrica como uma beleza, o padrão, né? Porque, querendo ou não, a gente vem por um período de colonização europeia, né? Em que se ressaltou muito isso. Então, quando você vê a Daiane dos Santos, né, com a menina preta lá brilhando, me lembro que chamou a atenção de muita gente e se conecta também o que você falou. Muita gente ficava, nossa, que incrível isso, que movimentos bonitos, que menina talentosa. E a galera começa a se ver ali, enxergar, mas havia uma dificuldade de chamar a Daiane dos Santos de bonita. Então se falava que ela era talentosa, aquela menina de ouro, mas poucas pessoas falavam de quanto a Daiane era bonita. Pelo contrário, era um tempo que as pessoas falavam até hoje falam, né, em muitos ciclos, né? Mas antes as pessoas falavam de forma mais deliberada, essa menina, ela é talentosa, mas é feia, é isso e aquilo. Mas também, né, eu me lembro disso, mas também eu me lembro que muita gente começou a ver a Daiane e eu acredito que nem ela mesma tem a noção do impacto que ela traz, né? Porque você vê outros atletas que vieram após, incluindo você, e hoje quando você vê a gente vê um Ângelo, vê uma Rebeca, a gente fica assim, nossa, que bonitos, que bonita. Então,
é um fruto que vai se colhendo, né, vai se plantando à medida que você vê atletas como você, no caso como a Daiane lá atrás, entre outros, né, que vão ocupando espaços que antes não eram ocupados, e isso vai trazendo um impacto em como as pessoas se veem e como as pessoas se enxergam nesses atletas. E isso é interessante porque hoje a gente fala assim, nossa, velho, o Ângelo é bonito. Nossa, velho, a Rebeca é bonita. E isso é muito importante porque isso traz muito mais confiança, né? E outra coisa que você fala que é muito verdade, eu estava conversando isso outro dia, a gente tem uma cultura muito, né? Principalmente quando a gente não tem autoestima, né? Da crítica. Então, da crítica, a gente facilmente a gente critica o outro, facilmente a gente se critica, mas a gente tem dificuldade de se elogiar e de fazer o elogio, né? E a gente sabe o quanto é importante um elogio sincero, uma palavra de apoio. E a gente não sabe a história de cada um, né? Você falando aí agora, né? A gente acompanha, segue, vê ali o glamour, dá like, faz o elogio, mas a gente não sabe o que está por trás. Um elogio sincero, uma palavra de apoio tem um impacto muito importante para que as pessoas sigam nos seus caminhos e que para novas pessoas surjam a partir daquele trabalho. E por isso que eu busco trazer esse bate-papo aqui, porque quando você é referência, a gente conhece melhor o que está por trás, a gente se conecta muito mais ainda, e a gente, muito mais facilmente, a gente reconhece a, os verdadeiros pontos positivos, né, para a gente fazer esse elogio, para a gente reconhecer, né, o que é de bom e fazer o outro reconhecer, e também fazer a gente se reconhecer, né, os processos, né, a gente conhece esse lado mais humano, né. E falando aqui dos comentários que fizeram aqui, a Dan Moraes falou que uma forma fácil de deixar você sem graça é dizer o quanto você é lindo, e sim, você é um cara muito bonito. Eu falo muito dessa questão de a gente saber elogiar, e você é um cara bonito, e eu não falo isso, vou falar isso 1000 vezes. Principalmente nós homens, a gente tem que aprender a se elogiar, né? A gente tem muito esse pensamento limitado de não, de falar que é pinta, que é isso, que é um preto. Não, é bonito. Você é um cara bonito. E é exatamente sobre essa questão da palavra de apoio. Isso é muito, muito importante. E eu fico muito feliz em ouvir isso. Isso me faz eu torcer muito mais ainda por você e querer me conectar muito mais a você no que você faz. E Obrigado. Eu já queria fazer um adendo, é que você falou pode muitas fazer, a coisas casa é assim, sua. legais que eu queria falar, né? Eu acho que assim, a Dani também comentou e eu não tiro, eu acrescento, né? Mas a questão da Daiane, da Rebeca, do Ângelo, enfim, desses atletas pretos, né? Cecília, enfim, tem Lohane também, Oliveira, tem muitos atletas aí Sim, que estão no esporte, estão lutando dentro da ginástica, ou que saíram, enfim. É algo que nós não somos só representatividade para as pessoas pretas, nós somos representatividade para o Brasil. sim, Né? É importante as pessoas também olharem, né, para a gente como referência no esporte. Eu não sou sim, só referência no esporte para as pessoas pretas, né? Eu sou referência pro esporte para todas as pessoas que queiram participar, sim, independente do gênero também. Então, é algo que é importante a gente frisar isso, né? sim, Como eu falei para vocês, eu usei e uso o Diego como uma referência também, né? É algo importante a gente ter. Eu usei a questão do gênero, né? A Daiane, por ser uma pessoa preta, despontar tudo, a importância dela naquele esporte, pela sim, questão também da raça, mas eu tive também um cara que é do gênero masculino, que independente da sua etnia, ele estava lá, né? Então é algo que ele é representatividade para todas as pessoas que queiram, né, entrar no esporte. Então é algo que eu falo isso e sim, friso, né? Eu vejo ainda muito pouco, né, essa questão de internet. Quando a gente olha, sei lá, o Ângelo, né, biscoitando na internet, né, que hoje as pessoas falam muito de biscoitar dentro da internet, sim, não é só um biscoito por si só, né? É uma afirmação, né? Você tentar afirmar que você é belo, né? Uma afirmação de que a estética sua é interessante. Às vezes as pessoas olham para a gente, é só pelo biscoito, é só pelo like. Não, né? Quando a gente vê Rebeca, Daiane mostrando a estética, claro que infelizmente o engajamento acontece pelo uma foto de rosto sua uma coisa, uma foto da cintura para cima, ou uma foto de sombra, uma foto de biquíni, muda muito, né? Porque parece que o engajamento é
pelo quanto que você mostra, né? Eu acho Sim, que é importante a gente também dosar um pouco disso, né? Não é só a questão da carne, não é só a questão estético-físico, né? Eles trazer essa estética também, que eu falo da questão da nossa ancestralidade, é algo que eu puxo muito, gosto de querer entender mais, para poder também externar mais sobre isso. Né? Eu tenho um amigo, um estilista incrível, que é o Isaac Silva, que ele usa, né, a moda, né, toda a referência dele, né, de onde ele é, que ele é baiano também, sim, né, a conexão que a gente tem. Eu falo que é mágico, cara. Eu fui uma vez para a Bahia, foi, foi uma coisa que assim, eu ouvia dizer, mas não acreditava. Né? Eu pensei, quando você chega na Bahia, é outra energia, é algo mágico. Eu falei, gente, para quem já viajou muito, não acreditava nisso. Né? E quando eu entrei, eu acho que também pelo pensamento, por tudo que eu já tinha passado, foi algo que eu busquei. Eu falei, caraca, esse solo realmente é sagrado. Independente de tudo que ocorreu por aqui, é o que a gente faz, o que a gente transforma. Né? Então é algo que realmente foi mágico, assim. Falo para você, é algo surreal. A gente já viajou, né, por muitos lugares, né? Eu só não fui para um continente que é o meu sonho, acho que é o sonho de muita gente, que é o africano, né? Não teve nenhuma competição lá, eu acho que seria incrível, né, ter isso tudo perto da gente, mas é algo que realmente eu fiquei feliz. Então é algo que, se eu não me engano, a Clayton está falando, né, que o corpo negro são vítimas demais dessa hipersexualização. É algo que, infelizmente, né, foi construído, né, isso historicamente, né, e a gente sim, tenta um pouco tirar esse lado, somente de lado também reprodução, esse lado né, que a gente olha dessa indústria que hipersexualiza o corpo, né, negro, né, em várias esferas que seja, mas nunca como belo, né? sim, É isso que a gente tem que reforçar e entender, que a gente não quer só hipersexualização, ou, né, que eu acho que a gente precisa ter todos esses pilares, como as outras pessoas também são, né? É um pouco disso. A gente quer estar nessas capas de revista, como cara bonito, como estética. A gente quer ver Rebeca Andrade, não somente pelo talento dela, mas também por ela ser uma pessoa bonita. E a gente sim, precisa reconhecer isso, né? Então é algo que eu ainda sinto muita falta, né? Ou algo que eu nem vou entrar, né, nessa questão, mas na questão de reality, né, que está acontecendo agora, mas para o negro ser enxergado como belo, ele precisa ser muito padrão, né? Então, o PA hoje, para ele ser um cara visto sim, como belo, ele tem que ter muito padrão, tem que ter 1,80 m, tem que ser negro, sorriso perfeito, não sei o que lá, não sei o que lá. É muita coisa para ele ser algo belo. sim, Enquanto em algumas outras estruturas, você não precisa de tudo isso, e ele é visto como belo, né? Então ele tem esse acesso, né? É algo que eu falo, é essa aprovação, que a gente precisa a todo sim, momento provar que a gente merece, que é isso, que é aquilo, reforçar, entrar em padrões, ou nascer com um padrão físico, com um padrão isso, com aquilo outro. sim, Então, é algo que realmente é difícil, né? Eu não sou o único padrão porque eu não tenho altura, né? Eu tenho 1,65 m. Eu arredondo, né? Porque eu ando de tênis na rua. Então vai arredondar para 1,65 m. Mas é algo que, infelizmente, a gente, quanto eu falo, é uma coisa assim, né? Essas questões de moeda de troca também, né? Você precisa ter muita moeda de troca para ser aceito, assim, né? Para as pessoas sim, olharem você como algo bonito ou como algo interessante de estar próximo. Então é algo muito difícil nessa estrutura e que a gente precisa ter essa mídia, né, e entender esses padrões e apoiar para que mude mesmo, né? Não tem como a gente querer uma mudança se a gente não está se vendo, não está lá colocando o nosso rosto, colocando aquilo como belo, reforçando, né? E as pessoas também querendo buscar, né, conhecimento sobre desmistificar esse padrão de beleza, né, que foi instaurado. Porque nem todos, né, a grande maioria não entra nesses padrões. E muita gente é sim, frustrada com tudo isso. sim, sim. Isso que você fala é realmente, né? Tem essa questão, eu penso sobre isso, né? Quando você está no esporte, né? Principalmente um esporte que cobra, né? Padrões de movimento, padrões de uma exigência, né? Você cumprir, você se exigir, né? Como atleta, mas também não cair nessa cilada de
se exigir ao ponto de deixar de ser você mesmo, né? Então, como você falou nessa questão mesmo, por exemplo, de corta o cabelo pequeno, tente amenizar seus traços, tudo isso para que agrade mais o público e por aí vai. Ou então, por exemplo, você por ser atleta e ter um corpo que esteticamente é padrão, você ser sexualizado, né? Querendo ou não, a sexualização do corpo negro ela é diferente da sexualização do corpo branco, né? E por aí vai. E isso é bem interessante o que você traz. E tem uma pergunta muito legal do Cleiton, né? O Cleiton está aqui bem ativo. Cleiton, beijão para você, Cleiton Lima. Ele pergunta uma coisa, eu acho que vou pegar essa pergunta dele e vou ir com outra pergunta. Ele pergunta quais são os livros, né, que você lê para ter uma maior consciência, né, social, racial, tudo isso. Eu vou mais além. Além dos livros, quais são as pessoas que você tem como referência, tanto dentro quanto fora do esporte? E além da leitura, para você ter referência como atleta, como ser humano, como bagagem de conteúdo intelectual, quais são suas referências? Conte aí. Eu sou um cara que, assim, eu gosto de, bem isso, eu gosto de história de pessoas. Então, Sim. assim, eu amo fazer troca de conversa. Eu sou um cara que, assim, tirando essa parte da mídia, que eu falo da minha vida, eu, como pessoa, assim, próximo a mim, eu não gosto muito de falar sobre ginástica, porque eu vivencio isso todos os dias. Então, o que me interessa é a sua vida, né? O que agrega a mim são histórias de pessoas, né? Então, assim, eu gosto de ler livro, assim, eu não sou um cara que passa o final de semana lendo, né? Que aquela pessoa, nossa, eu passei o final de semana lendo o livro tal, acabei, não. Eu sou um cara que, assim, eu tenho minhas leituras, gosto de ler histórias, né? Uma que eu tenho um apelo muito grande agora, né? Pela questão que eu a conheci, né? Questão de mídia um pouco, mas a leitura, esse lado mais próximo de Elza Soares foi através do livro dela, né? Que realmente você vê como essa mulher é grande, como nós somos grandes, nossas histórias não são contadas, né? E a gente precisa ter isso, né, para entender. Porque às vezes a gente vê uma Elza Soares ganhando título depois de 50 anos, a gente não sabe realmente como ela chegou lá, né? Quanta cirurgia, o que ela passou, relacionamento, quantas coisas que ela se abdicou e o porquê Sim. somente ela foi ganhar, né, o reconhecimento depois de tantos anos, né? Então, essa proximidade com a leitura da história dela, de uma biografia, né, Sim. assim, é algo que realmente eu falo, que mulher incrível, né? Porque às vezes a gente só conta assim, ganhei tal título, né? Sim. Às vezes a imprensa, teoricamente, procura a gente, ou a gente tem aquele contato, mas quando a gente está cantando, quando a gente está treinando, ou quando a nossa arte, né, está sendo exposta, mas poucas vezes nossa história estão sendo contada, como chegou ali, o que a gente Sim. passa, né? E eu acho que é isso que é o mais interessante, né? Claro que eu não romantizo história de sofrimento, né? Infelizmente, nós, né, pessoas pretas, pessoas mais humildes, passamos por muita adversidade que não precisava, né? Porque fala assim, se Daiane dos Santos passou, o Ângelo passou por tudo isso, você vai conseguir. Não é isso, né? Eu acho que a gente tem que parar com isso, né? É difícil, né, ver, por exemplo, a Sim. história de Elza Soares, quanto que ela sofreu, né, para ter esse reconhecimento, para enfrentar tudo isso, né, e chegar a ser essa referência para todos nós, mas ainda é insuficiente o tanto que essa mulher foi grande, né? A gente Sim. precisava de uma mobilização muito maior, né? A gente está falando de mais, se eu não me engano, 70 anos de carreira. Então, assim, Sim. não é pouca coisa. Não é pouca Não é pouca coisa. coisa. A gente precisa, a sociedade, né, precisa entender que isso sim é potência, né? São essas histórias e afirmar, né? Dando títulos, né? Porque isso que também dá a gente, dando título não, reconhecendo, né? Com esses títulos, né? A voz do milênio, ela ganha esse prêmio pela BBC, né? Ganhou um Sim. Grammy depois de tantos anos. Então isso é algo que reforça, né? Assim, cara, vale a pena mesmo, né? Depois de tudo isso, né? Queria que ela tivesse rua, queria que ela tivesse teatro com o nome dela, entendeu? Pô, Sim. essa mulher é grande, Acho que vai ter, eu acho que vai gigantesca, ter. Eu acho que vai ter em breve. entendeu? É claro que assim, quando ela faleceu,
né? Eu vi muita coisa, eu vi um apelo social, assim, uma emissora falando muito sobre isso, né? Teve um espaço grande em um quadro, né? Um programa, né? Então eu falei assim, caraca, que legal, né? Que a gente está tendo Sim, isso. Eu tive o privilégio de conhecê-la, de conhecer uma das netas dela também, né? Que é a Vanessa. Então, assim, foi muito, muito legal, né? Receber também uma mensagem de Feliz Ano Novo dela. Enfim, é algo que a gente tendo e aquece nosso coração, né? Mostra quanto que ela se conectava com a juventude, né? Ela teve várias músicas, gente muito jovem, né? Até com a MC sim, Rebeca, né? Novíssima aí na área da música, fazendo coisas grandiosas e conseguindo se comunicar com todo mundo, né? Desde com as pessoas que acompanharam desde o princípio de Elza Soares até a Mulher do Fim do Mundo, que para mim ela sempre será, né, esse ícone de não somente de profissional que ela foi, mas também dessa história incrível de pessoa, que eu acho que é isso que eu admiro, né? Admirar às vezes o atleta, admirar o artista, às vezes é sim, aquilo que você está vendo, né? Mas é interessante admirar também a pessoa quando você tem essa oportunidade de conhecê-la. sim, sim. Rapaz, é maravilhoso ouvir isso. Primeiramente, Desculpa, velho, eu falei só de Elsa, calma, tem outras referências. Eu não, fiquei um não, pouco não. nisso, né? Você quer falar em mais referências? Pode falar, a casa é sua. Tá em Não, não, casa. eu vou falar alguns nomes, né? Assim, eu tenho Fale. também, eu acho que muitos, né? Vocês sabem, né? A Daiane dos Santos, Rebeca também é uma referência, né? E antes de ela desse título todo que ela teve, ela se tornou uma referência, eu acho que Sim. mundial, né? Para muita gente. Mas eu já conheci o trabalho dela. Tá passando um avião aqui, gente, um helicóptero, se não me engano. Oxe, Eu fico lá tranquilo, de fora. tranquilo. Live é isso. Tenho ela, tenho Ícaro Silva também, tenho você como uma referência, tenho a do Júnior, tenho Thaís Araújo, tenho Lázaro Ramos, tenho Cris Viana, tenho a minha mãe como referência, a minha tia, todas as Sim, pessoas que estão próximas de mim. É importante isso, né? Me influencia de qualquer maneira. Né? Eu falei pessoas pretas aqui, mas tem milhares de outras, né, que influenciam a minha vida e que não são pessoas pretas. Mas eu quis dar essa referência aqui, que eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho isso, né? E fora tem também outros artistas, tem Jay-Z, que eu sim, acho que o cara é muito incrível também como artista. Tem a Beyoncé, eu acho que ela é um ícone, independente se você gosta ou não gosta do trabalho dela. Cara, essa mulher, ela é fantástica como profissional. Eu acho que ela é uma artista completa, né? E ela consegue lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é um processo difícil e para você se tornar, né? Para você ser artista, né? Musical mais foda do mercado, desculpa o palavrão, né? Mais incrível do não, pode, a mercado casa é atualmente. sua. Você passou por muitos, né? Por muita coisa para ser essa potência e ter esse reconhecimento que é muito difícil, né? Então Sim, acho que ela é um marco assim na indústria. Existe também, né, um antes e depois de Beyoncé, né? Como eu falei, de alguns atletas, de algum Daiane dos Santos, por exemplo, existe aqui no Brasil antes e depois, né? João Paulo, enfim, entre outros atletas aí que eu admiro, que eu acho fantástico, né? E claro, né, temos nossos americanos, que é o Obama, Michelle Obama, né, outros assim na área mais de política sim, social. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente precisa ter esse comprometimento social, né? A gente que trabalha um pouco com a imagem, com tudo sim, isso, não é só cumprir como atleta. Eu acho que é um pouco mais do que você somente dar resultado, né? Acho que é importante nós termos essa visibilidade, usar esses espaços para poder conversar, dialogar com a sociedade, né? E falar coisas sim, importantes. sim, sim. Rapaz, é bem legal ouvir isso. Ó, aqui a Manu falou, Ângelo arrasa como modelo também. A Manu, ela comentou, não sei se você lembra dela, que ela fazia coreografia e também alongamento. Deixa eu ver aqui o comentário bem aqui certinho. Ela perguntou se você não sabe se você lembra dela, mas ela disse que admira muito você. Tá lá em cima o comentário. Deixa eu ver se Você eu acho lembra? também.
Se você lembrar da Manu, porque tem muitos comentários aqui. Enquanto você olha aqui, eu vou ver quem está online aqui na live, para a gente mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. Ó, quem está assistindo aqui é a Tami, minha amiga Tami, atleta também, atleta amadora também, gosta de treinar. Falo isso atleta porque ela também está se exercitando, também está botando um corpo bem legal aí, ó. E ela é minha amiga. A gente está falando sobre elogiar, né? É uma das minhas amigas que mais me elogiou, eu elogio ela, uma das pessoas que a gente tem tido essa troca. Tami, um beijão para você. Ângela, se você puder, manda um beijo para ela também, que ela sempre assiste aqui as lives. Tami, lembra o nome dela. Se eu não me engano, eu esqueci o nome dela, a menina que era do Minas. Qual é o nome dela? Esqueci. A Manu. A Manu. Emanuele Ferreira. Manu, eu sou péssimo de nome. O que eu vou fazer? Eu vou ver seu Instagram e provavelmente eu lembro, assim. Eu tenho uma dificuldade de guardar nome, né? Rosto é mais fácil de eu guardar. Então, provavelmente eu te conheço, né? Se você foi do mundo da ginástica, né? É difícil eu esquecer pessoas assim. É muito raro. Mas, enfim, é algo que... E eu falo, gente, o esporte que não é de alto rendimento, né? Vamos dizer assim, amador, ou que você treina, academia. Eu acho que o principal não é físico, né? A gente precisa primeiro ter saúde, né? Eu acho que é consequência do seu trabalho, não necessariamente. Eu tenho essa visão porque eu não busquei o esporte, né? A minha vivência no esporte foi completamente diferente, né? Porque senão as pessoas vão estar querendo se padronizar, querer ter um corpo, e não é somente isso. Eu acho que a primeira coisa é você primeiro ter uma saúde, né? Física, mental, que o esporte dá, né? Atividade física, seja ela dança, atividade física em geral, tá? Não é só academia, correr, enfim, tudo que você movimenta, eu acho que é válido, né? Então é algo que eu falo e eu uso como prioridade também, né? Então é importante você ter isso em mente, né? E consequência estética, se você buscar ou não buscar, isso é outro lugar. Mas é algo que eu queria falar, né? A gente ainda tem muita dificuldade de dizer isso mesmo um para o outro. E não só questão de dizer isso para o outro, mas também de gênero. Né? Eu acho que talvez você elogiar uma mulher é mais fácil. Né? Tem essa questão do mesmo gênero elogiar ou falar que o outro elogio em si, em todas as partes, está atrelado à orientação sexual. Isso não tem nada a ver. Né? A construção que a gente teve na nossa sociedade, infelizmente, né, muito machista, muito misógino, enfim, muito preconceituosa, que a gente precisa mudar. Né? Pô, porque eu não posso elogiar o Bruno. Bruno, você é um cara bonito, independente do gênero ou não. A gente precisa elogiar, isso é bom. Claro que assim, hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Né? Eu tenho ainda algumas dificuldades, publicamente, principalmente, né? Eu tenho dificuldade de tomar algumas atitudes, mas no pessoal, Ângelo, no dia a dia, eu faço um exercício para que isso ocorra e elogiar, né? Porque assim, às vezes a gente cruza pessoas na rua, né? E é algo que às vezes a gente não faz, mas que hoje eu faço. Quando eu vejo qualquer pessoa que seja, eu gostei, sei lá, da estética dela, da roupa, qualquer coisa que chamou a atenção, eu acho digno de elogio, né, cara? Pô, por que não dizer, assinar, que a gente olha assim e fala, caralho, mano, que cara, que mina bonita. Pô, e a pessoa entender que tá sendo um elogio, né? Não é dando em cima, nada disso. É apenas um elogio do que a gente admira, né? Tipo, pô, isso é algo incrível. E eu vou elogiar, né? Acho que é um pouco disso. A Tami tá falando alguma coisa assim? Sim, sem receios, desconstruir. Tami, você é linda. E vou também, você falou do elogio aí, vamos aqui mandar beijo para quem tá assistindo aqui. A Alexia, beijo, Alexia. A Dan, que tá participando bastante aqui. A Tami, um beijo também para você. Eduarda Gama, beijo. Nayara também, beijo. O Zeca Ferreira, beijão para você também. O Luiz, Zeca beijo. É meu primo. Zeca. Eu não vou elogiar meu primo, não. Só vou mandar um abraço, tá ótimo. O Diego, beijão para você. A Manu, a Manuela Ferreira, que participou bastante aqui. Vamos lembrar da Manuela. A Fernanda. Também, uma menina super incrível, que sempre esteve próxima de mim,
né, nesse mundo do esporte, do lado pessoal também. Sim, É algo que às vezes a gente não tem noção. Quanto a gente impacta a vida do outro, né? Positiva, negativamente, por isso que eu acho que é importante a gente ter esse comprometimento. Né? sim, E em momentos você não falar coisa que você pensa, que você um pensamento, talvez você está ainda em desconstrução, não sabe falar sobre aquilo, então sim, evite, porque talvez você machuque outra pessoa. Então é algo que eu penso e que eu faço, né? Esse exercício, eu acabei perdendo um pouco o que eu estava falando aqui, o raciocínio que eu falo bastante, mas a tudo bem, Dani tudo é uma bem. Conversa boa é um assim. impacto que a gente tem positivo, né? Um que eu tive com ela, porque tipo, a gente teve uma conversa muito grande, enfim, sobre vida pessoal, história, e o quanto que eu impactei a vida dela na parte profissional, né? Que ela queria fazer um curso, conseguiu fazer o curso dela, se formar, né? Então isso é algo muito, muito incrível, né? Como um diálogo, uma conversa que a gente tem, a gente muda história, né? Então é algo que eu sempre busquei ter, né? E fazer, porque realmente, né? Eu tenho uma dificuldade de falar da minha vida, mas eu Sim, amo ouvir e poder ajudar de alguma maneira o outro. Então, a sim, Dani é uma menina que tem um espaço aqui no meu coração especial. Um beijo para você, né? E que a gente possa continuar nessa amizade incrível. sim. Gente, o papo tá incrível, maravilhoso. Então já deixamos vários ganchos para uma próxima conversa com o Ângelo. Então eu vou fazer aqui, de maneira aqui resumida, mais duas perguntas aqui para a gente fechar com chave de ouro. E vocês deixem perguntas aqui que vocês queiram fazer, que em breve eu farei uma nova live com ele. O papo foi muito gostoso, eu amei me sentir em casa. Eu gosto de live assim, que eu me sinto em casa. Eu tô em casa, ele tá em casa, e a gente está se sentindo em casa aqui, vocês também. Tá gostando, Ângelo? Tô gostando. A Tami fez uma pergunta. Quantos aninhos você tem? Ah, Ó, eu vou responder. Eu tenho 25 anos, né? Eu falo que assim, eu não sou um cara jovem mais para ginástica, tá? Eu tô naquela idade, meia idade da ginástica adulta. É, eu falo que assim, a gente tem que ter muita responsabilidade muito antes, né? Então, quando eu era criança, eu já tinha responsabilidade de adolescente. sim, Quando eu era adolescente, eu tinha responsabilidade de adulto. Porque a ginástica é muito precoce, né? Então, assim, com 10, 12 anos eu estava pegando um ônibus sozinho, entendendo? Tendo que enxergar esse mundo, né? Tendo essa responsabilidade muito cedo, então acordar meio que sozinho, se vestir sozinho, sim, se comprometer com os horários, se comprometer com a questão de acordar, né, no horário, vestir a roupa certa de uniforme, não esquecer coisas. Claro que assim, você tem essa responsabilidade, mas os erros acontecem, né? Já esqueci colan, já esqueci corinho, né? Às vezes já esqueci no hotel e às vezes já esqueci no país, né? Às vezes a gente vai para uma competição internacional, já esqueci colan, né? E é algo muito sério, tá, gente? Porque às vezes a gente tem competição por equipe e todos precisam estar com o mesmo uniforme, né? sim. Porque é uma competição em conjunto. Então, assim, são coisas que acontecem, já esqueci o corinho, veste outro corinho, se vira. É os perrengues, né, em competições que a gente passa que a gente precisa solucionar, né? Sim, Então, essa construção foi apanhando muito da vida, né? Que sim, ela nos ensina, né? Com erro também de outras pessoas próximas que acontece, você precisa fazer isso. E essa responsabilidade muito cedo, né? Vai sim, construindo e crescer. Eu acho que quanto mais você cresce em um ambiente diverso, é onde a gente mais cresce. sim, É sim, algo que eu fiquei assim, né? Que eu falei, né? Depois de tudo que ocorreu, eu cresci, eu estou num ambiente mais diverso. E é o período que eu estou entendendo mais, né, sobre o Ângelo, entendendo mais sobre o mundo. Né? Então é sim, algo que eu até peço e faço esse apelo para que vocês cresçam nesse ambiente mais diverso, né? Não seja só esse sim, padrão. Né? Então é sim, importante e a gente cresce muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. sim, sim. Realmente, acho que todo o papo, né, que a gente teve aqui interessante gira em torno dessa questão da evolução, né, da percepção, da evolução, de como a gente absorve, do que a gente transmite, do que a gente faz. Essa a inteligência emocional, né, como você falou que faz terapia, eu também faço, né, eu busco isso também na leitura, tudo isso. Esse crescimento intelectual, emocional e essa
melhora a percepção, e essa percepção faz com que a gente se entenda o mundo, entenda as pessoas ao nosso redor, e a gente haja sempre, né, com mais sabedoria, sendo um pouco mais sábio do que ontem, né, e buscando ser mais sábio amanhã, né? Interessante isso. E muitas perguntas aqui vão ficar abertas, viu, gente? Em breve teremos uma próxima live, muitas perguntas boas. Então vou fechar essa live aqui, porque o papo já foi o tempo. Não estou reclamando não, pelo contrário, eu queria mais. Mas também eu não posso também queimar as perguntas boas que ficaram aqui, porque eu quero falar depois sobre essa questão de você como influencer, você como modelo, planos para o futuro, quero muito mais coisas. Então aqui, gente, deixe os comentários aqui que eu vou guardar os comentários e as perguntas para as próximas lives, a próxima live com o Ângelo, também outros atletas que eu vou buscar trazer. Eu quero entender mais, a melhor forma de a gente compreender o outro é conversando. E a pergunta que eu te faço é a última e a boa. Qual conselho que você daria para o Ângelo do passado se você pudesse voltar no tempo? Se eu pudesse voltar no tempo, e é algo que eu desejo para todos, tá, gente? Qualquer área que você for seguir, você fazer terapia. Parece uma coisa muito besta, né? Mas que hoje em dia as pessoas estão tendo uma atenção maior, né? Porque isso era, infelizmente, visto como pessoas loucas, pessoas que não têm, né, algum distúrbio mental, e não é. Né? Terapia é você entender mais como a sociedade se movimenta e como você se movimenta dentro da sociedade. Né? Então, foi algo eu desejo para todos. Porque a gente vai, né, transitar nesse mundo, e quando você é muito jovem, você não tem essas ferramentas. Né? Então, eu falo assim para o Ângelo no passado, faça terapia, e terapia não somente profissional. Né? Não só para o Ângelo atleta, mas como Ângelo pessoa. Que às vezes muitos atletas que acontecem, a gente viu Simone Biles, não é só a questão do atleta, porque às vezes o atleta está inteiro. Né? Eu nunca tive problema com o atleta, assim. Tive problemas pessoais, meu, né? Por tudo isso que eu falei, né? De vida que eu passei. Então, assim, a gente precisa entender o ser humano, porque atrás de qualquer atleta, de uma Simone Biles, né, que aconteceu, tudo aquilo, existe um ser humano. Quem é a Simone Biles, pessoa? Né? As pessoas às vezes esquecem que é uma máquina, e não é, cara. A máquina ali tem um ser humano, né, gerindo tudo aquilo, e às vezes é esquecido. Né, resultado, resultado, resultado. Eu acredito que a gente precisa, né, intensificar isso, porque a gente está no mundo competitivo, o esporte é isso, mas não esquecer da pessoa, né, porque a gente tem uma vida, a gente tem família, a gente tem questões nossas como pessoa que interfere, né, no nosso desempenho, né, então quando a gente entende e está por inteiro dentro do esporte, as coisas fluem mais. Então, é uma psicóloga, né, eu acho que para o atleta ou para a área que você vai seguir e para o pessoal. Se você conseguir fazer as duas em um, né, uma psicóloga que consiga atingir tudo isso, ótimo. Mas eu vejo pelo Ângelo do passado, né, tudo isso é importante, seria importante ter uma psicóloga para o Ângelo atleta, como time, e uma psicóloga para o Ângelo como pessoa. Que incrível! Rapaz, que palavras de sabedoria. Um conselho curto, mas que contém muita sabedoria. Gente, antes de tudo, encerrar essa live aqui, esse papo aqui completo estará no meu canal no YouTube. O link está na minha bio aqui no Instagram. Vão lá na bio, clique lá, tem lá várias entrevistas. Também vai ter essa live aqui completa. Vou subir lá hoje. E tem em breve mais papos com o Ângelo e também com mais outros atletas que eu vou aqui. Vou à base da ousadia. Eu vou falando com as pessoas pelo inbox, direct, perguntando, falando sobre qual é o projeto de referências. Tenta usar as pessoas. Tenta usar as pessoas, me ouça. Vai que você quer falar com algum atleta específico, eu tenho amizade. Sim, a gente pode fazer uma live aqui nós três, porque as referências é isso. A gente poder bater um papo leve, falar de coisas positivas e coisas importantes. Às vezes, como você mesmo disse, às vezes a mídia te assedia para falar só de atletismo, falar só apenas da ginástica, de pontos específicos, e a gente quer saber um pouco mais sobre o seu lado mais humano, e é exatamente isso que é referências. A gente entender o lado mais humano e se conectar, e falar de coisas boas e coisas que constroem. Então, gente, e vocês que estão assistindo agora no YouTube, né? Porque aqui vai estar depois no YouTube, né? Vão lá no Instagram do Ângelo, sigam o Ângelo,
Veja o perfil dele, é maravilhoso, um cara bonito, Siga um o Bruno, cara gente. talentoso. Sigam o Ivan Bruno também. E é isso, e se liguem para os próximos bate-papos, viu? Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu, que participou. Ângelo, você gostou desse bate-papo? Como é que você se sentiu aqui? Eu adorei, cara, foi incrível. Eu acho que é um pouco disso. A gente tem que sair desse lugar onde nos colocam, né? Parece que a gente só Sim, pode falar do nosso trabalho e de outra coisa, né? Que eu não quero falar aqui. Nossa, eu tenho outros gostos, eu gosto de fazer outras coisas sem ser a ginástica, né? Faço outras coisas, apoio projeto social, enfim. Tem um monte de coisa que eu faço que as pessoas às vezes nem sabem, né? Então é sim, importante estar desse lado, que nós somos seres humanos, fazemos outras coisas, gostamos de outras coisas, né? Eu acho que é interessante isso, né? Não só sim, focar sim. em algumas coisas que acontecem. Certo. E, velho, exatamente isso. A gente poder falar sobre o que a gente quer falar e ter espaço para isso. Então é isso. Muito obrigado. Beijão, Ângelo. Beijão a cada um de vocês. Tchau, Beijo, tchau. Bruno. Fica com Até a Deus. Até próxima. a próxima. Tchau. Tchau, tchau.